Oi, oi, oi. Olá, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Deixa eu fixar o título do nosso encontro, o tema do nosso encontro vai ficar fixado aqui nos comentários. A gente vai falar sobre será que é fake? Que história é essa? Como é que a gente está lidando com essa questão das ilusões, dos filtros? Será que é fake ou será que não é? Então você que está chegando, fica porque tem convidado. Eu vou chamar o Gustavo Quequinato, que é empresário na área de óculos, no ramo de óticas, mas há pouco tempo ele começou a compartilhar as experiências dele no perfil dele aqui do Instagram e o pessoal está indo à loucura, porque o perfil dele tem um engajamento absurdo e toda vez que eu olho eu falo assim, gente, o que o Gustavo faz que não é fake? Então eu vou chamar sem mais delongas, porque eu sei que nosso tempo é precioso e eu não gosto de perder tempo, eu gosto de ir direto ao ponto. Por isso que o nosso perfil, na bio, a especificação em psicologia na prática para o seu dia a dia. Então eu já vou chamar o Gustavo, que eu já vi que ele está por aqui. Gustavo, vem comigo para a gente trocar essa ideia. Você que está chegando, fica. Se você é meu seguidor, já vai lá visitar o perfil do Gustavo para você entender o que eu estou falando. Ah, chegou! Peraí, deixa eu ajeitar aqui minha câmera, que eu estou vendo que ela está um pouco fora. Aí, vamos ver aqui. Seja bem-vindo, Gustavo. Tudo bem aí? Tudo, boa noite. Vamos trocar essa ideia? Será que é fake? Bora lá. Ou não? Me conta aí, é fake ou não é? Muita gente fake por aí, né? Você que o diga, né? Nossa Senhora. Me conta aí, como é que foi a experiência da semana passada? Vamos contar para o pessoal que está chegando primeiro, né? Então, vamos lá. Até hoje eu já tive mais pessoas falando dessa parte do comigo aí, que tem outros perfis, falando que é piloto, falando que é não sei o quê. E um monte de história, muda até o nome, só usa a minha foto, né? E daí hoje uma das minhas seguidoras começou a falar que ela estava fazendo um movimento até a alertar as pessoas, porque outro dia uma aqui mesmo, uma seguidora minha veio e falou assim, não, eu tô conversando com um médico lá da Inglaterra e ele assim, eu tô noivo dele, não sei o que. Eu falei, ó, tá estranha essa história. Ela ficou brava comigo, eu tive que bloquear, porque a mãe ficou muito brava. Ah, com a sua foto. Não, isso aí, assim, ela falando, né, que tá ali conversando com alguém, tá em super amores, achando que vai rolar alguma coisa, e não vai rolar nada, vai rolar só enganação e talvez até uma, um- uma perda financeira, um golpe, algo triste, né? Foi bom você ter tocado nesse assunto pelo seguinte: todos nós temos dificuldade em lidar com a realidade. Por E, quê? Pois é, olha a situação aqui. Hoje eu estou à base de antialérgico, porque eu tive uma alergia. O esmalte, o corante do esmalte me deu uma alergia, meus olhos estavam a semana inteira descamando, um inchaço aqui em volta e eu sem entender o que era. E aí eu fui hoje parar no médico porque inchou muito, muita coceira, e aí descobri que é alergia a corante do esmalte, então já tirei tudo, já estou tomando antialérgico, já passei uma pomada com corticoide, enfim, estou totalmente como tem aquele rapaz que fala não, fake Nery, né? Eu tô totalmente Nery aqui. não, Então, eu fico bobo o que a mulher não faz por vaidade, até antialérgico tá tomando. não, pior, pois é, por causa do corante do esmalte, e quanta coisa tóxica a gente coloca no nosso corpo, realmente por conta de parecer fake, né? Porque é o que? O colorido das unhas é cultura. Então, a gente foi formatado, todos nós, homens e mulheres, mas principalmente nós mulheres, sofremos muito mais com isso. Eu acho que a cobrança é maior para não lidarmos com a realidade do jeito que é. E isso tem um custo. A gente paga um preço. Porque você vê um simples antialérgico, mas o meu corpo está pagando esse Não, preço. sim, Então, total. do mesmo jeito, você trocar uma ideia com um estranho e de repente estar se iludindo com isso para não ter que lidar com a sua realidade, também vai te cobrar um preço. Pode ser um preço alto, porque pode ser um preço emocional, pode ser um preço até financeiro, um prejuízo financeiro, mas certamente sempre vem
um prejuízo, porque a ilusão ela é uma rota de fuga. A ilusão é uma forma de você suspender e você negar aquilo que está diante de você da realidade. Então, acho que a pergunta que a gente deve se fazer nesse tema que a gente está falando, será que é fake? É o seguinte, o que será que eu estou querendo negar na minha realidade que está difícil, que eu estou precisando de criar uma ilusão para tampar esse buraco? É, e aceitando também, né? Porque a gente enxerga aqui, né? Volta e meia, eu falo para um monte de amigas minhas que eu vejo as fotos, falam, para, tira esse filtro aí, está ridículo, você é muito mais bonita sem o filtro. E assim, e o pessoal tá pirando, né? E tá virando Hollywood, coisa assim, que não é a verdade, né? E não só isso, né? Fora as postagens que fazem em tal lugar, né? E faz aquela baita montagem, e daí depois, dá 10 minutos, já tá na dura realidade. E lembrando o seguinte, fake significa falso. E como que a gente pode saber que alguma coisa é falso? Aliás, como que a gente pode identificar qualquer coisa? Eu só sei que isso daqui é verde porque existem outras cores. Porque se só tiver verde, eu não consigo distinguir o verde. Então, o falso, ele traz também uma incumbência que é de revelar o que é verdadeiro. É bonito. Então, a gente não precisa ter medo de estar vivendo uma vida fake, porque, de certa forma, todos nós, eu até falei isso nos stories antes de entrar ao vivo, quando eu estava saindo do médico, porque todos nós tendemos a fugir da realidade. E é exatamente por isso que existe aquela profissão da pessoa que faz maquiagem no necrotério, né? Porque a gente tenta maquiar não só a vida, a gente vai além, a gente quer maquiar a morte, né? Bonito isso. E quando a gente não consegue maquiar a morte, porque tem alguma situação muito difícil ali, que desconfigurou o corpo e tudo, o que a gente faz? Fecha o caixão. Para quê? Para não ter contato com aquilo que é real. Então, a gente está sempre traçando uma rota de fuga da realidade, né? Até para não enxergar aquilo. Então, acho que todo mundo que está aqui nos assistindo, é uma boa pergunta para ficar, para você se perguntar na hora que você for deitar aí na sua caminha, no seu travesseiro, se perguntar o seguinte: o que eu estou fechando para não ver? O que eu estou lacrando para eu não ver? Ou o que eu estou maquiando, que eu estou fugindo do quê? Né? Que fugas são essas? O que nós, eu e você que estamos aqui falando, porque eu acho que tudo que a gente fala aqui primeiro é para a gente, depois para os outros, Sempre. né? Do que a gente está fugindo? Eu e você. Você foge de quê? Me conta pra gente do que você foge. Nossa, agora essa pergunta aí foi bem profunda, né? Eu preciso parar um pouquinho aqui, deixa ela reverberar aqui, que já já eu falo. Vamos tocando, depois a gente volta para essa pergunta aí. Mas a gente foge da derrota. Eu fujo da derrota, a gente não quer se sentir um derrotado. A gente quer ser um exemplo para os filhos, para os amigos, né? E daí também vem aquela coisa do que quer ser, do que é a vitória, né? Hoje eu estava vendo, acho que até um vídeo daquela Lúcia Helena Galvão, né? Helena da Nova Acrópole, e ela estava falando isso realmente, né? De mil pessoas que foram numa maratona, um só que é o vitorioso e todos conseguiram concluir a prova. O resto não é vitorioso. É muito louco isso, né? Se você ganha, você não é vitorioso. E como assim? Você fez a maratona, você conquistou, você deu o seu melhor de si, né? E talvez você nunca ganhe, porque o cara que estava lá, ele nasceu com os leopardos, sabe? Sei lá. Não é? E você nunca vai ganhar. E aí? Aí você não é vitorioso? É louco, né? Mas a gente precisa começar por quebrar as crenças, né? É bom. É bom, essa pergunta foi forte. E até porque a nossa estrutura social, a nossa cultura, traz esse valor do ganhar, é necessário que alguém perca, ou que alguém tenha menos, como se tivesse um limite, né? E isso daí é muito legal, porque eu estava pensando aqui antes de entrar ao vivo, e eu identifiquei pelo menos 4 pontos que são necessários para que qualquer coisa seja considerada original. Quer dizer, o oposto de falso. Né? Quando a gente fala, será que é fake? Na verdade, eu estou perguntando, será que é real? Será que é original? Será que tem uma certificação?
E para alguma coisa ser original, ser autêntico, precisa ter um lastro, quer dizer, uma origem. Quando a gente fala de origem, a gente está falando de gene. Então, a gente está falando de algo que veio de algum lugar, tem uma procedência. E reconhecer essa procedência é igual a coroa do abacaxi, né? A gente planta o abacaxi pela coroa, né? Então, a raiz é a coroa. As nossas raízes são a nossa coroa, né? A gente gera frutos a partir da nossa coroa, quer dizer, aquilo que veio antes. Então, reconhecer esse gene, essa gênese de onde a gente veio é muito importante para que a gente descubra a nossa autenticidade, para a gente viver essa verdade interna. O ser autêntico, porque a gente acaba querendo ser igual a todo mundo, né? E daí você perde o mais legal, que é você ser ímpar, né? Você ser único, você ser exclusivo, não é? E a gente quer se encaixar nessa forma, naquela forma, e esquece que você é a melhor forma que Deus fez de você. É muito interessante, a gente tem muito legal essa sintonia, porque ser único é exatamente o segundo ponto que eu ia trazer. Porque você que trabalhou muito tempo como modelo, trabalha, né, até hoje, como ator também, modelo e tudo, você sabe que às vezes fazer uma campanha para uma marca, o que é de mais caro daquela marca? É o mais raro, né? Correto. Normalmente, o que é mais caro é o mais raro. E se a gente for parar para pensar, nossa, imagina se você fosse uma bolsa, ou um cinto, ou um sapato, só existe um desse produto. Imagina o valor disso. E a gente, às vezes, não encontra esse valor, ou negligencia esse valor. Porque a gente não valoriza o nosso gene, aquilo que a gente traz de único. Gustavo, você não tem ideia do quanto que eu lutei com esse meu cabelo a vida inteira. Quem tá aqui se tiver Eu sei. Porque a minha filha são assim. Oh. Tem uma que é um cabelo lindo assim também, ela volta e meia tá lá fazendo chapinha. Que é lindo, maravilhoso. Era iogurte, era mel. Na época não tinha essas coisas que tem hoje, né? De muita química e tudo. Eu passava de tudo. Era camomila, era babosa, era não sei o quê. Eu passava de tudo para esse cabelo. Para não ser você. Para não ser. Então é aquela luta de você. Porque a gente quer mudar. A gente tem uma ansiedade por mudanças. E a gente não é capaz simplesmente de ficar, de estar presente na gente mesmo. Essa característica que nos torna único, que está no nosso DNA, que está na nossa gene, lá na origem. Então, a capacidade de ficar com aquilo que é, do jeito que é, aceitação, e a partir desse ponto começar a construir essa relação, esse relacionamento, a gente fala tanto, né, de relacionamento, com a gente mesmo. Porque hoje tem essa história dessas redes sociais de relacionamento, né? Onde a turma aí vende uma mentira e aí vai rolar um encontro. Aí rola o encontro, a pessoa nem acha a pessoa lá porque não é ela. Já aconteceu isso com você? Me conta. Então, eu nunca fiz parte dessas redes. Mas assim, uma colega minha tava me contando que uma vez chegou lá um cara, o cara era um anão. E ele não tinha falado que ele era anão, né? Ele omitiu. Ele não falou que ele era alto, que era não sei o quê, mas ele omitiu que ele era anão. E daí a mulher chegou lá e falou, peraí, como assim, né? E tal. Só que o anão, ele já toma bullying, né? Que a turma fala hoje, desde que ele nasceu. Então o cara é ligeiro, o cara é veiaco, né? O cara já deu uma nessa minha amiga já de lata, assim, mas você também não era tão gorda assim, na foto. Começou a zoar. Então, olha o que acontece. Era para ser um encontro bonito, uma possível relação, por ser duas pessoas que não se conectaram com uma verdade, né? Porque daí, com duas pessoas falsas, não tem nenhuma conexão. É zero conexão. O que acontece? Lá perde tempo, frustra, é tudo ruim.
Eu assisti um filme, coincidentemente, eu assisti um filme. Quem está aqui assistindo, se conseguir lembrar, ou se você souber o nome desse filme, me lembra. Eu não estou lembrando aqui, você estava falando, eu estava tentando buscar o nome, mas é um ator que eu não sei o nome, e que no filme eu não sei se exatamente ele era anão, porque anão traz umas características diferentes, mas ele era muito pequeno, tipo 1,30 m, alguma coisa assim. E ele conheceu uma mulher alta, linda, loira e tal, e eles se apaixonam. E o filme é super interessante, Legal. porque ele vai mostrando faces da personalidade dele, muito interessante. E os dois são muito apaixonantes e acontece um encontro lindo ali. Então, cada um de nós que porta características únicas, todos nós temos, né? Mas é no encontro da verdade que a relação pode fluir de maneira autêntica. Porque, Começar, né? Então, já. assim, Assim, né? independente das características que a gente traz, se você está acima do peso ou abaixo do peso, ou acima da altura ou abaixo da altura. Outro dia uma pessoa me perguntou no direct, assim, uma pessoa que faz parte do espectro autista, como fica o relacionamento? E foi interessante que eu respondi bem assim para ela. É uma Ferrari que precisa ser muito bem conduzida. Aí ela falou, jura? Sou eu essa pessoa. Eu falei, então, você é uma Ferrari. Legal. Por conta de todo o quadro, né? Das emoções, de como se relaciona e tudo. Então, às vezes, a gente pensa que a gente não tem a potência, a gente não sabe, a gente não conhece a nossa potência. E às vezes uma pessoa que traz uma vivência já de bullying, desenvolve capacidades, características e habilidades emocionais muito mais precisas, mais potentes do que a gente, que de repente não passou por tantas barreiras, né? Porque aí ele tem que ultrapassar tudo isso, né? Tem que dar um jeito, né? Porque a vida não vai parar. A vida não vai vir ali abraçar ele e falar, coitadinho. Não, a vida vai vir de novo, ele vai ter que ficar esperto, né? Tem aquele filme daquele um documentário daquele ator famoso De Volta para o Futuro, né? Que ele tem Parkinson, né? E daí ele tava falando, e ele é também baixinho, né? Um que fez aquele, é o principal. Ele falou, baixinho tem que ser engraçado, tem que saber correr. E eu era muito rápido, e eu era muito engraçado. Então eu já pegava o grandão lá, eu já ficava amigo dele. Ele gostava de mim, né? Então você vê, que adquiriu isso e usou para os filmes, e usou tudo isso, né? E o cara ficou super famoso, tal. Então você vê aonde leva. Aqui a pessoa escreveu o nome do filme que eu falei, Um Amor à Altura. Uma moral. Olha que legal. E é muito simbólico isso que a gente está falando, sabe por quê? Às vezes a gente negligencia alguma característica única da gente, querendo estar à altura daquilo que a gente imagina que o outro é, e que nem sempre é. Então, o ser fake, uma coisa, usando uma metáfora, que é como se a gente nascesse um pé de limão. E aí, o nosso pai, na maior boa intenção, gente, não é com má intenção, não, mas o nosso pai olha e fala: esse menino é muito limão, muito azedo, vamos adocicar ele, que é uma laranja lima, né? Vai lá e fala: esse menino é muito azedo, precisa ser mais doce, porque a vida não vai responder bem a uma pessoa azeda. Aí ele vai e enxerta uma laranja lima. A mãe, que é uma laranja Bahia, fala: não, peraí, nem tão azedo, nem tão doce, porque você também é muito doce. Vai lá e aí vai lá e enxerta uma laranja Bahia. Aí a avó, que é um maracujá, fala: não, vocês estão tudo com gosto de laranja, limão, vamos colocar um sabor diferente aí. Vai lá e enxerta um maracujá. O fulano, que é um mamão, vem cá e dá um pitaco e enxerta também. Então, chega no final, você não sabe se você é maracujá, se você é limão, porque você tem gosto de tudo, menos daquilo que você é. E haja terapia depois. Haja terapia, haja remédio, haja tudo, né? Porque é exatamente isso, a gente fazer esse percurso de reconhecer o nosso DNA, aquela informação que está no nosso sabor, na nossa aparência, na textura, na forma. Né? Um limão, ele é um limão. Imagina, não iria existir ceviche sem limão. Se todo mundo fosse laranja,
né? Sim, cada um tem a sua utilidade, né? Tem, e tem o seu lugar na vida. E é interessante porque exatamente quando a gente reconhece a nossa origem, quando a gente descobre as nossas características únicas, peculiares, é que a gente é capaz de viver com integridade, quer dizer, inteiramente a nossa verdade. E ser limão, ou ser laranja, ou ser mamão, ou ser maracujá, é belíssimo, mas o mamão tem que ter gosto de mamão. E encontrar É, isso daí. Quanto tempo você é a levou? base de fogo, né? Algum dia você já se pegou vivendo fake? Sim, né? Assim, quando eu estava começando a carreira, a minha carreira de modelo aí, a gente começava a se espelhar em algumas pessoas que já estavam já num nível já mais alto ali, já, né? Uhum. E você acabava deixando de ser quem você era. Simples assim. Eu me lembro que nessa mesma época estava aquele Paulinho Vilhena começando, que é o ator da Globo, super, super Uhum. famoso, e o cara arrebentava, ele pegava todos os comerciais, todas as fotos, porque o cara era ele. Ele não estava nem aí para nada, sabe? Ele ia do jeito que ele ia, nessa coisa de cabelo, não, ele ia ele, fazia o que ele queria, né? Então, realmente, o que. Daí com isso, né, depois que eu comecei a entender, puta, aquele cara tinha que. Por quê? Porque ele era ele. E hoje, realmente, o que me atrai são pessoas autênticas. E não são. E assim, quais os benefícios? A galera que está aqui assistindo pode estar pensando assim, tá, mas eu tenho certos ganhos quando eu adapto o meu comportamento. Quando eu sou um pouco laranja lima, ou quando eu sou um pouco laranja Bahia, dependendo do ambiente, eu posso me adaptar. E essa adaptação é quando a gente se deforma, quando a gente muda o formato para atender às necessidades alheias. Só que tem alguns benefícios que são muito grandes de quando a gente se expressa de maneira autêntica. E um deles é exatamente esse que você falou. A autenticidade vende, Sim, atrai. atrai, é Atrai. magnético. Então, Geralmente, a pessoa autêntica ela é magnética. a gente vê em várias conversas assim, de grupo, nossa, a pessoa fala, nossa, eu gostei do que você falou, porque ninguém teve coragem aqui de falar isso. E assim, sempre, né? Em estudo de emprego deve ser assim também. Os caras contratam muita gente pela autenticidade, né? Pela E por quê? verdade. Por que isso acontece? Por que é magnético? Por que será que atrai tanto a autenticidade? Por que a pessoa ela é criticada, ela até a pessoa fala, não, mas ela é assim, assim, mas não deixa de estar ali conectada. A autenticidade, ela conecta. Sabe por quê, Gustavo? Porque ela requer, ela pressupõe duas coisas super importantes: autoestima e autoconfiança. Bonito isso, hein? Autoestima e autoconfiança. Ou seja, eu vou ser eu e o mundo que exploda. Porque se ele explodir, eu vou estar feliz. Se ele não explodir, também vou estar feliz, né? Tô firme e forte, né? Não importa o que for acontecer, né? Com o que eu falar, com o que eu ser. E até importa, mas acontece Não, que até importa, mas a importância disso, quando você reconhece a autoestima, né, o valor pessoal e confiar nesse valor. Então, é a autoconfiança, que é eu confiar no valor que eu sei que eu tenho. Não é que eu acredito que eu não tenho. é prepotência. Não, não é um valor que eu pressuponho que eu tenho ou porque eu ouvi dizer que eu tenho, que isso não é autoconfiança. Autoconfiança é você confiar no valor que você sabe que tem. Por que você sabe que tem? Porque você já usou. Correto. Então, quanto mais a Depois gente de usa, prática. Sim. mais a gente confia. Quanto mais você faz ao vivo, melhor você faz. Porque mais você confia que você dá conta. E mesmo se alguma coisa der errada, não tem problema. Sabe por quê? Porque amanhã a gente pode fazer de novo e fazer melhor do que a gente fez hoje. É isso mesmo, né? E assim, e como é que o pessoal não enxerga isso? Sabe que a mente coletiva é muito forte hoje, né? Das redes sociais, esse 1 milhão de filtro que tem, né, no próprio Instagram, nas fotos. Hoje, nossa, eu aprendo com as minhas filhas um monte, né? De filtro de foto, não sei o quê, que foi como assim, né? Não, mas, né? Não tá assim. Fomos pra praia agora esse final de semana, ela fez a foto, mas peraí, filha, não tá assim, ó. Ah, mas eu fiz assim. Para!
E aí você vê aqui depois a foto e fala, "Não, nossa, que lugar lindo, mas existe isso? Não existe, Eu na foto, eu tava lá. não é? É louco, né? A gente está entrando numa Matrix ao quadrado, acho já. Eu acho que isso que você falou é muito, muito interessante, porque os filtros e essa ilusão de ser alguma coisa diferente do que a gente é, ela nos atrapalha no seguinte sentido: a gente não consegue desenvolver a habilidade que a gente precisa para conquistar a realização que a gente busca. Porque olha só, vamos pegar o exemplo do filme aqui, Um Amor à Altura. O ator, eu não sei se ele é realmente baixo ou se foi um truque, enfim, eu não sei, eu não conheço esse ator. Mas vamos dizer que ele pudesse, magicamente, com uma varinha de condão, ser do tamanho daquela mulher ou mais alto que ela, enfim, não sei. Mas ele não iria ter as características exatamente pelas quais ela se apaixonou. Então, a gente, às vezes, para burlar a realidade, achando que a gente sabe mais do que a vida, achando que a gente é muito bom e tudo, a gente desconecta exatamente as características que nos tornam magnéticos, que nos tornam interessantes, que nos tornam atrativos. Então, a gente estar atentos a essa limitação. Por exemplo, Gustavo, eu tenho 1,60 m. Eu nunca vou ser uma jogadora de basquete profissional. Não, não vou ser. Ah, é só acreditar. Não, não é só acreditar. Tem que. Por quê? Porque eu tenho limite físico para isso. Mas isso não quer dizer que eu não possa jogar beach tennis super bem, que eu não possa, sei lá, lutar jiu-jitsu Milhão de super outros bem, esportes, sim. Sim. né? Então, eu acho que a gente descobrir esse caminho do reconhecer os pontos em nós que precisam de cuidado e trabalhar no desenvolvimento deles. E os pontos em nós que são fortes e que a gente pode usar em nosso favor. E sempre vai ter bastante, né? Sempre vai ter um monte que a gente precisa melhorar, vai ter um monte que já é Você é nosso bom de ao usar. favor. Oi? Você é bom de usar esses pontos fortes. Sim, Você já me ensinou algumas coisas, inclusive, sobre isso, né? assim, Fala um pouquinho disso. não, e até assim, né? A gente não aceitava isso, né? Porque assim, vai, eu sou um cara grandão, né? Eu tenho 1,94. Então a gente acabava tendo vergonha também, né? De usar essa altura. Eu estava hoje debatendo isso até no dentista, que ele também é grande, e daí tinha um outro paciente também que era grande, e estava debatendo, pô, para ir em show é difícil, porque você pode até chegar mais cedo no show, mas você vai estar um poste lá na frente, todo mundo vai estar reclamando de você. Na foto, aonde que vai os grandão? Tudo para trás. Daí eles não Verdade. aparecem nunca. Aí daí o pequenininho tá sempre aparecendo na foto, lindo na foto. Verdade. Pô, que porra é essa? É isso Ah, para de mesmo. sacanagem isso, meu. Né? Daí hoje eu já tô assim, não, pera, eu não vou mais atrás, vou ficar aqui na frente e que se dane, que se virem, façam as fotos, se encaixa, pequenininho, pega um banco, sobe no banco e se vira. Ah, é aquela coisa, como é que é? É empatia. Ninguém tem empatia com os grandão. Então, não. Então, nada de, essa coisa de empatia nisso aí já não dá. E mais um monte de outras coisinhas que depois você vai pegando. Eu falo, não, eu vou ser. Eu vou usar isso para mim. Até quando a turma vinha para mim, não, mas você é muito bonito, né? E eu nunca aceitava isso. Eu brincava. Não, não, você precisa de óculos. Não, não é, tal. E hoje não. Hoje eu sei, obrigado, agradeço. Obrigado, né? Puxei minha mãe, puxei meu pai, sei lá. Mas aceito. E uso bem. Usa Estou usando bem. bem. Inclusive, eu nunca me esqueço o dia que você falou assim para mim, Ellen, você precisa usar mais fotos no seu feed. Legal. E eu peguei essa informação e fiz um bom uso dela, sabe? E te agradeço muito por isso, porque às vezes quem está de fora, é isso que é importante a gente entender. Às vezes a pessoa que está de fora, ela nos vê com muito mais verdade do que a gente mesmo se vê. E a gente se julga muito, né? A gente se julga demais, né? O tempo todo, né? E isso atrapalha muito, né?
E um dos grandes benefícios de ser autêntico, de não ser fake, é exatamente a permissão que a gente se dá de ser quem a gente é e a gente permite que o outro seja quem ele é também. A gente passa a julgar É menos. isso, né? E daí a gente se sente, não quer essa pessoa, não quer. Vai achar quem você acha que tem que querer, né? E ponto. Quem dá o match das duas verdades. Agora você falou a próxima coisa que eu ia falar. Que dá Legal. por quê? Pelo seguinte, a pessoa que alcança essa habilidade, essa capacidade de viver na própria verdade, ela seleciona melhor com quem ela se relaciona, porque ela faz uma curadoria, ela tem ela distingue, ela discerne melhor. É um Então, ela está muito forte. mais preparada para evitar relacionamentos abusivos, porque ela já sai fora antes daquilo acontecer. Por quê? Porque ela se permite viver a própria verdade e permite que o outro viva a verdade dele. Ah, então você é assim, ok, você vai ser assim em outro lugar, porque aqui nós trabalhamos com respeito, amor próprio, autoestima. Você não dá espaço. Não dá espaço. Você não dá espaço para você ser enganado, você não dá espaço para te fazer sofrer, né? Porque tudo é livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. E daí só que você tem que ir buscando a sua evolução, a sua verdade. Ninguém é perfeito, né? A gente sabe onde a pulguinha está ali mordendo o nosso calcanhar ali. Cada um sabe o que tem que melhorar. Ninguém vai falar que não sabe, sabe sim. Cada um aqui, se der aquele líquido da verdade lá, solta tudo. Não é? Vai falar tudo ali que está precisando melhorar. Não é? Exatamente. E também entendendo que todos nós, principalmente eu, você, principalmente quem trabalha na área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, da psicologia, das terapias, todos nós, em alguma medida, a gente está vivendo um pouco fake. Sim. A gente usa filtros em algumas áreas, as áreas que a gente quer parecer mais bonito, menos ríspido, as áreas que a gente não está afim de olhar. Conseguir olhar para isso é delicado. E a gente precisa ter respeito com o nosso limite. Às vezes a gente não dá conta de rasgar os véus todos. Então tem que ir aos poucos. Né? E quem está de fora sempre vê. As pessoas não se enganam o tempo todo. A gente pode até enganar. Você vê fácil, sai. Viu? Vai numa academia. Academia você vê isso assim, gritando, porque você vê uma turma que não sabe puxar ferro, que não sei o quê, e tá lá se matando, fazendo cara de paisagem. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã para essa pessoa, mas ela não tá acostumada a fazer aquilo. Ela tá querendo ser alguém que ela não é ainda. Isso eu tô pondo um pontinho assim. E tem outro, né? Num bar, né? Que o cara vai lá, não, eu vou assim beber, não, eu gosto, eu bebo, e nunca bebeu. Ele tá sendo fake com ele. Né? E vai, né? E a gente vai longe. Né? Ah, sabe dirigir? Sei. Sabe? Sabe nada. E vai, né? Vai mentindo, né? E essa mentira vai ficando cada vez pior para ele. Para ela, para ele. Né? E o pior não é a mentira que os outros contam pra gente, mas é a mentira que a gente conta. Né? Eu falo isso quase sempre. Muita gente entra no perfil e fala, nas caixinhas principalmente, eu fui traída não sei quantas vezes. Eu falo, não, você só foi traído uma vez. Das outras, foi você que se traiu. Então, a gente vive, às vezes, as relações assim. A relação já mostrou como ela é e a gente vai sustentando aquilo ali por conta da fantasia. Então, a gente se despir dessa fantasia é super importante para a gente tirar esse véu fake, esse filtro que a gente colocou. Então, de repente, as pessoas que estão aqui assistindo, né, quando terminarem, quando forem dormir, hoje pensa, que área da minha vida eu estou colocando véus? Estou colocando filtros? Em que pontos eu estou colocando filtros? Que realidade eu estou querendo esconder? A quem eu estou querendo enganar? A quem eu estou querendo agradar? Então, isso aí, né? Até essa história de ter que agradar lá, daí começa aí, né? Ou, agradar a família, agradar o par, né? Que de repente fica mentindo pro par que tá feliz e lá na frente o negócio explode. Os filhos, trabalho,
Eu, todo mundo, você começa a se deitar a cabecinha no travesseiro hoje lá e pegar um caderninho e faz uma lista, eu acho. Sabe que essa história do caderninho é uma boa, como exercício, as pessoas podem, depois podem até mandar pra gente, né? No direct, de repente, podem fazer esse exercício e Aí, mandar. galera, manda pra ela, hein? Manda para o Gustavo também. Manda, Eu, manda. daí a gente começa a ver isso aí, começa a ver mais na gente também. Lógico, essa é a ideia, porque a ideia de trabalhar em comunidade é porque somos espelhos uns dos outros, né? Quando a gente usa um filtro, todo mundo sabe que é filtro. Ninguém pensa que você é daquele jeito. Todo mundo está vendo que é filtro. Só você que acha que você está, né? Porque todo mundo está vendo. E engraçado é que ninguém se importa. As pessoas gostam de você do jeito que você é. As pessoas te acham bonito, bonita do jeito que você é. Então não E a turma é necessário. quer ir parecer com uma atriz de Hollywood, com uma cantora, com alguém que está também já com um baita monte de filtro, porque volta e meia você encontra com esses atores, com essas atrizes, com essas cantoras ao vivo. Fala, peraí, não é essa pessoa. Porque eu uso um monte de coisa. Hoje a tecnologia do cinema tá absurdo o que eles fazem. Você que trabalha direto nessa área de moda, beleza, nesse mundo, conta pra gente aí como é que é. Deve ser muito sério, Não, né? não, é assim, né? Assim, geralmente assim, tem coisa assim que eles pegam assim, fotos minhas assim, e falam, pô, que sacanagem, né, que o cara fez aí, né? Porque não precisava, usa ou acha uma outra pessoa, porque deixa feio até. Entendeu? Não é que fica bom, é umas coisas que fica ridículo. Fica ridículo. O cara começa a mexer e realmente não dá pra você melhorar uma obra de Deus. Não dá pra melhorar. O cara já fez muito bem feito o negócio, né? Não dá pra melhorar em mais nada, né? Essa consciência de sermos não perfeitos no sentido de não ter nada para melhorar, né? Mas de alcançar o melhor do potencial daquilo que a gente traz. Não é? E reconhecer, né, com humildade, os nossos limites. Isso é o caminho do autoconhecimento. E a coragem de lidar com a realidade, ela também é sobre produzir saúde mental. Porque muito dos nossos conflitos internos, eles estão relacionados a essa negação, a essa luta interna que a gente trava buscando uma mudança, lutando por uma mudança, ansiando, aí a gente gera todo um estresse de ansiedade em busca de uma modificação, de uma transformação, para quê? Para se perder de si mesmo, porque depois tem que fazer o caminho de volta. Porque, na verdade, você quer se parecer com alguém que está lá fora, que não é você. Eu lembrei de uma frase que eu li numa carroça. Eu li essa frase eu estava passando por uma praia muito deserta no sul da Bahia e tinha uma carroça parada com essa frase pichada que dizia assim: toda vez que eu me livro, abro páginas em mim. Nossa, que bonito. Toda vez que eu me livro. Toda vez que eu me livro de quê? De adaptações que eu fiz para me tornar laranja, laranja Bahia, laranja lima, maracujá, mamão. Toda vez que eu me livro dessas cargas que me foram impostas de alguma forma, ou por meio das demandas relacionais, ou por meio daquilo que eu ouvi, aprendi ou que me foi solicitado, eu abro páginas em mim, quer dizer, eu abro oportunidade de fazer contato com o conteúdo daquilo que eu sou genuinamente. E é isso que as pessoas querem. Você acha que por que tem tantas pessoas no nosso perfil? Que um dia a gente teve coragem de rasgar esse véu e falar assim: posso ser uma porcaria, mas sou uma porcaria exposta. Vamos lá, vamos se expor. Vamos expor, né? Então, expor essa fragilidade, eu acho que a coisa que mais blinda a gente, que mais nos protege, é a exposição. Porque se alguém falar assim, mas seu cabelo é assim, todo mundo sabe, gente. Estou aqui todo dia, toda descabelada. Ninguém nunca viu, então já não é um segredo. E tudo que a gente tenta esconder, na verdade, aquilo se torna uma fragilidade. Quando a gente expõe, aquilo se torna a nossa força. Então, a nossa força está exatamente onde a gente é frágil. Que bonito isso, hein? Né? E a turma não usa, né?
ou usamos pouco, né? Subdimensionamos o nosso poder pessoal. Encontrar esse poder pessoal, expor a nossa fragilidade. A gente dá essa alforria para a gente. Libertar essa prisão, essa escravidão de ser quem os outros são. Deixa os outros serem quem eles são e se dê permissão de você ser quem você é. É bonito, é apaixonante. Eu acho que o exercício que a turma teria que fazer, acho que é o contrário, não é aquele que a gente falou, de anotar as partes que estão sendo fakes. Acho que é começar a olhar as virtudes, né? Olhar a parte autêntica, né? E daí pôr atenção ali, sabe? Porque acho que quando a gente começa a ver só a parte que não tá boa, aí dá pane no nosso sistema. Uhum. Aí com essas suas virtudes, você começa a ver forças que você vai poder recorrer a cada instante que você está se sentindo mais fraco. Não, peraí, eu tenho isso. Deixa eu usar isso aqui. Ah, eu tenho aquilo também. Daí você vai fazer uma lista gigante. A gente fez um exercício uma vez que acho que tinha umas 10 pessoas e daí cada um escrevia virtudes dos amigos num papel e daí dava lá. Ninguém ia saber que nem foi você que escreveu. Daí quando a pessoa começa a ler as virtudes que escreveram de você, você chora de emoção, porque nem você sabia disso, que você tinha essas virtudes. Umas coisas assim tão bonitas. Peraí, eu sou isso, me enxergam assim, me olham assim. É lindo, foi uma coisa linda, maravilhosa. Esses exercícios são muito legais, né? Porque eles trabalham a nossa autopercepção. Tem um exercício também que é muito interessante em grupos onde as pessoas não se conhecem, que é assim, na hora da apresentação, ao invés de você se apresentar, quem está conduzindo o grupo pede assim, você apresenta o que está do seu lado. Legal. Aí você olha para a pessoa, nunca viu, você fala, eu sou assim, assim, assado. Quer dizer, como se você fosse a pessoa que está do lado. Legal. E aí você fica olhando a pessoa, né? Te descrevendo pela primeira vez. Então, é muito interessante a gente perceber como a gente é visto e perceber a distância, a diferença entre... Aí a gente volta lá no início, naquele ponto que eu falei, só existe fake porque ele vem denunciando uma realidade. Então, a gente perceber essa diferença daquilo que penso que sou para aquilo que Desculpa. o outro Mas pensa. as duas palhaças das minhas filhas aqui já entraram zoando. Cadê? O que elas estão falando? Já vieram aí, vem cá escutar essas duas em seguida, já combinaram. Desculpa, ela sempre vamos convidar as duas para entrarem? Vamos ver sempre se ela assim. Não, acho que ela não tem coragem, não. Quer entrar, Bruna? Quer entrar, Maia? KKK? Cadê? Entra agora aqui, vamos ver. Cadê elas? Qual é o nome delas? Vamos chamá-las aqui ao vivo. Vamos ver se a Maia Kiki e a Bruna Kiki aí. Mas acho que ela assiste, ela já sai. Aí, Maia, você quer entrar ao vivo? Tenho certeza que você tem coisas para contar. As pessoas acham que é simples, que é fácil estar se expondo aqui, né? Falando. Porque quando a gente abre a boca, não é só uma voz que sai, mas é todo um conjunto de ideias que as pessoas estão construindo da gente. E isso nos preocupa, isso mexe com a nossa sensibilidade. Né? O que ela está falando agora aí? Entrou a terceira. Entrou aqui dando uma frase que ela decorou de uma dessas do meu vídeo, que ela fala sempre ali, meu. Qual é a frase? É a Dia dos Namorados, está se sentindo sozinho, ela sempre me zoa, mas sempre. Porque todas as amiguinhas dela ficam zoando com elas, tem a minha foto em grupo de WhatsApp deles, tem, sabe? Desculpa, mas elas me dão uns pânicos de vez em quando. Legal. O pessoal comentou aqui, né, da vulnerabilidade, né? Que é isso, né? Você se expor, né? Se a gente soubesse que o nosso maior tesouro, né, o nosso maior, o que está escondido é exatamente nossa vulnerabilidade, é a capacidade que a gente... Sabe por quê, Gustavo? Onde a gente mais sofreu é onde a gente mais aprendeu. Sim. Ué, se você fez pão a vida inteira, você é bom em fazer o quê? Bolo?
fazer pão. Então, se você tomou na cabeça a vida inteira numa determinada área, alguma coisa você aprendeu dali. Usar, sim. E se você pega isso, esse caminho que você andou, e ensina para alguém que ainda não andou, concorda que vale a pena? Sim. Se eu não andei, por exemplo, se eu for fazer foto, você que já fez campanha de moda a vida inteira, você não tem alguma coisa para me ensinar? Óbvio que tem. E eu pago por isso. Então, as pessoas não se dão conta que a nossa maior força, onde a gente guarda, é onde a gente mais sofreu. É exatamente a nossa vulnerabilidade, o nosso ponto fraco. Pegar esse ponto fraco e transformar em dinheiro ou em realização é a chave do negócio que a gente tem que virar. Nossa, e olha que eu era um cara tímido pra cacete, gaguejava pra falar, nossa, e hoje estamos aqui conversando com um monte de gente. Quando eu fui vereador ali, eu subia na tribuna, falava, ia pedir voto, falar para todo mundo, e mais um monte de coisa, né? Então você vê. E, nossa, isso me atrapalhou muito, assim, eu chorei muito sozinho, né? Mas hoje, assim, né, a gente vê aquele ponto que a gente atravessou e chegou aqui agora, podendo falar, se expressar, nossa, é lindo. Que ponto foi esse que você atravessou? Que momento? Ou se não foi o momento, mas o que te levou a dar esse passo, a virar essa chave, a sair desse lugar interno de timidez, de ir para fora, colocar a cara na janela? Você pode compartilhar? Se puder. Ó, quando comecei a minha carreira de modelo, eu fui fazer um teste para aqueles fitoervas, aqueles desfiles antigaços lá, né? E aí deu não, né? Eu falei, não, por agora que eu quero isso aqui. Só que eu tinha esquecido que eu era tímido pra caramba. Né? Aí a gente ia fazer teste, né? Aqueles monte de teste, eram uns testes que demoravam muito. Então você esperava uma hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para você ir lá, se apresentar, talvez fazer só uma foto, só uma claquete. E na claquete o cara falava, ó, sorria. Eu não sorria, eu não sabia nem sorrir. Quanto mais falar. Eu falei, peraí, vamos buscar alguma coisa. Teatro. Fui pro teatro. O teatro começou a deixar eu, mesmo assim, fiz curso de locução. E, nossa, locução, passei com as notas melhores que tinha lá no curso. Lá. E eu era um cara que não falava, né? Então você vê o ponto que a gente, né, que você chega até a conquistar. Mas assim, para eu pedir informação num posto de gasolina para saber onde era a rua, travava. Eu não falava a frase inteira. Era algo assim. Quando eu tinha um programa de televisão aqui em Jundiaí, que a gente ia entrevistar em shows. Uma vez eu lembro que eu ia entrevistar o cara do Skank, o Samuel Rosa. Ficou lá um maior tempo esperando. Quando o cara deu brecha, a gente entrou. Fui lá, eu não saía. Travava. Eu voltava para casa querendo pular do prédio. Mas, né, isso aí foi algo que me impulsionou a ir buscar mais coisas, a ir atrás e também achar algumas maneiras de você dar um drible nisso aí também, né? Ponto pra caramba, um monte de coisa, né? Eu peguei alguns pontos na sua fala e vou conectar aqui, você me fala se faz sentido. Você me disse bem assim, tudo começou a partir de um não. Sim. E aí eu esqueci que era tímido. E aí eu comecei a desenvolver habilidades. Então, para o pessoal que está assistindo, eu quero dizer o seguinte: às vezes você toma um não, você é rejeitado, você toma na cabeça, a vida te derruba, você toma um solavanco que cai e está dentro do buraco. É esse não que vai fazer você esquecer que você é tímido, ou que você é fraco, ou que você tem medo, ou que você é isso. Você vai esquecer e você vai se lembrar que você pode. E é quando você se lembra que você pode, que você se lembra do seu DNA, que você se recorda de quem você é, que você é limão, que você não é laranja lima, que você não é laranja Bahia, que você não é mamão, que você não é maracujá. Quem entrou agora na live, volta depois e assiste o que eu tô falando. O que era.
Então, às vezes a gente passa por algumas coisas na vida e a gente fala, pô, por que que eu tô tomando esse não? Por que que eu fui rejeitada? Por que que eu fui traída, trocada, sei lá o quê? E você não sabe que é exatamente esse tombo que vai te levar para uma elevação, que não é só se levantar, mas é se erguer na vida. Então, esse se erguer na vida vai te levar para um lugar de visão mais ampla daquele que você sempre esteve. E aí eu pontuei essas 3 palavras. A partir do não, você se esquece que é tímido e você começa a desenvolver habilidades. E a partir dessas habilidades você então encontra... Porque eu quando olho sua rede social, o engajamento que você tem é assim, impressionante. Por que isso? Porque você tá ali do jeito que você tá. Se gostar, fica. Se não gostar, tem um monte de outros que pode ir. E isso é o que conecta. Porque assim, cada vez que a gente faz aquilo, que a gente vai gravar um vídeo, né? Acho que você é a mesma coisa. A gente grava, mas assim, putz, não tá tão bom ainda, né? E manda. E aqui a turma fala, nossa, sua mensagem veio, me abriu um caminho. E você não dá todo esse valor, né? Você acha que pode fazer melhor e melhor, mas não tem fim, né? Uhum. Não é? Nós comigo é muito isso, sabe? E outra coisa que você estava comentando de a gente voltar para nossa origem, né? Para nosso DNA. Tem um amigo meu que a gente sempre conversa que quando a coisa tá ruim pra gente, num negócio, na vida, você tem que voltar para a sua origem. Então, quando eu era mais novo, eu trabalhava com isso aqui e lá me dei muito bem. Volta lá porque onde você tudo começou, que você construiu tudo e começa lá de novo. Que lá vai te dar força para você dar o salto. É bem legal isso. Isso faz muito sentido. Tem um jeito de pensar que é muito eficiente, que é o seguinte: o nosso passado, ele faz sentido quando ele está a serviço do nosso futuro. Bonito isso. Nossa, que lindo. Isso depois você me escreve isso, hein? Depois a gente pega lá e vai tirando. Mas quando que a gente olha para frente e você vê sentido? Quando você usa tudo que você viveu em favor desse propósito. Nossa, que bonito. Isso dá uma força para a gente na vida. Então você deixa de lutar contra tudo que te aconteceu e você se reposiciona na vida. Eu gosto muito de uma coisa que o Lacan falava, que é o seguinte, que o terapeuta, ele não muda a história, mas ele ajuda a pessoa a mudar a pontuação daquilo que foi escrito. E mudando a pontuação, você muda o sentido. Mudando o sentido, você muda toda a interpretação. Que bonito isso. Então, como a gente interpreta, depende da pontuação que a gente coloca. Você não vai mudar o que te aconteceu, mas você pode mudar o sentido disso. É só colocar um ponto, uma vírgula, é pouca coisa. Não precisa mudar o fato, mas você muda como você enxerga. E para eu mudar como eu enxergo, a gente tem que mudar o nosso posicionamento. Por isso que eu uso na minha bio, em todo o contexto, eu falo, você muda e o seu mundo muda. Por quê? Você muda seu posicionamento diante das coisas. Só vê o que ninguém vê, quem se coloca onde pouco se coloca. Que legal. Ellen, deixa eu falar para a turma aqui. Fala sobre o seu trabalho aí. Então, para as pessoas aí. Então, o que eu faço hoje? Eu faço atendimento individual, porém, o meu trabalho na internet, no digital, é o plano de assinatura onde eu ofereço um conteúdo exclusivo semanal. Lá na Hotmart já tem quase 100 horas de conteúdo postado e o assinante, que é uma assinatura anual, que você paga mensal, em torno de R$50, e você tem todo esse banco de dados disponível, mais um episódio. Você vai colocando. Toda semana vai entrando. E o que tem de muito legal nesse plano é que a pessoa pode me mandar um e-mail contando resumidamente a situação e eu crio os episódios com base no conteúdo que a pessoa mandou. Legal. Então, se é um problema com o filho, aí eu abordo, por exemplo, o tema da maternidade, da paternidade, de relacionamento pais e filhos. E assim a gente vai construindo semana a semana, produzindo esse novo jeito, esse modo de estar no mundo com um posicionamento diferente. Entendeu? Então, hoje eu tenho o atendimento individual,
eu tenho plano de assinatura e provavelmente daqui a 2 meses, meu plano é 8 de dezembro, está lançando o curso Seu Amor de Volta, que é óbvio que eu estou falando do seu amor próprio, né? Um jogo. Você vai lá naquela benzedeira e fala, eu quero trazer meu amor de volta. Eu mesmo. Eu não trago aquele amor que você está pensando, eu não trago mais nunca. Quero ver, mas, né? Ó, A benzedeira resolver esse seu problema assim, né? Mas tem o seguinte, só funciona se você acender uma vela de 3 cores. Se não, não funciona não. Ellen, vamos finalizar? E você, está com algum produto para lançar? Só queria... Não, ainda não. Eu tô indo pro Egito e Dubai agora, terça-feira. Vamos ver o que vai reverberar em todo o meu ser aí nessa viagem aí. Vamos ver como é que eu vou voltar de lá. Estão brincando aqui, mas é desse modelo aí. Seu amor de volta em 15 dias. Em 3 dias não. Mas tem que acender a vela de 3 cores. Senão, meu filho, não funciona de jeito nenhum. Muito bom. Daí vamos ver, voltando de lá, a gente vê o que a gente vai, Tá. a gente vai ficar aí, né? Que é isso, né? Tem que brincar, tem que gostar do que tá fazendo. Mas a gente vai trocar umas figurinhas ainda, né? Vamos sim. Pro pessoal que está aqui já sabe, né? O pessoal que me segue, vai lá, visita o perfil do Gustavo, dá uma sondada. Se gostou do conteúdo, fica. Vocês que são seguidoras do Gustavo estão convidadas. Dá uma olhada aí, que a linha é maravilhosa. Eu gosto muito. A gente aprende muito. E estamos em sintonia, hein? Hoje a gente realmente casou em muita coisa aí. Muito bom. O que eu ia falar, você já mandava. Falei, poxa, tá. Aí, eu tô treinando meus dotes de psicológicos. Tá. Então já tô pegando já o que você está falando. É axé. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu aí. Te agradeço. Obrigado a todo mundo que está aí assistindo. Viu, filhas? Vocês estão aí, mas vocês são forgadas pra caramba, hein? As meninas estão convidadas, tá? A próxima live aqui comigo são elas, não é ele não. Traz elas aí. E daí você vai gravar, né? Daí você vai depois compartilhar, né? Sim. Eu vou salvar a live, vai ficar salva aqui no meu perfil, mas eu vou te mandar também. E vou fazer. Como é que chama lá? Sim, vamos fazer pra gente. Já vem direto. Colaboração, né? Vou fazer. Tá bom? Daqui a pouco já tá no nosso perfil a live completa. Tá bom. Tá? Então, obrigada, até a próxima. Vai se falando. Breve, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.